Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, lembrando que que dessa vez eu não tô gravando vídeo meia-noite, tá? 4h20. Enfim, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como baixar o X-Widget Pro, tá? Porque eu sei que, tipo assim, muita gente quer e às vezes a pessoa não consegue baixar, às vezes consegue baixar e não consegue entrar no aplicativo, porque eu já sofri por isso. Então eu vou dizer pra vocês. Eu vou ter que ficar pausando o vídeo toda hora, tá, gente? Porque eu não tô na minha casa. Então tem gente aqui e fica falando, conversando e atrapalha meu vídeo. Eu não quero que ninguém atrapalhe meu vídeo. Então é isso, vou ter que ficar falando toda hora. Então deixa lá aqui embaixo, inscreve no canal, compartilha. Os créditos não vai pra ninguém, porque esse vídeo eu aprendi sozinho, então não tem por que eu deixar crédito pra ninguém, né? Se alguém for fazer esse vídeo também, dá crédito pra mim. Eu sei que não sou famosa, mas, né, por favor, né, tenha o senso. É isso. E também desculpe esses barulhos de fundo, tá, gente? Mas não posso fazer nada. Então, eu tô com esse fundo aqui, esse lindo da Lisa, gente. Eu adorei ela. Eu adoro ela, na verdade. Então, vamos lá. Eu vou estar ensinando da forma que eu sei, tá? Porque é mais fácil pra mim. Mas é isso, vamos lá. E todos os links que eu for usando, eu vou estar deixando na descrição. Vocês vão estar precisando de dois aplicativos, que são o Aptoide, tá? Não, pra baixar o X-Widget Pro, vocês vão precisar de um aplicativo, que eu acho que vocês vão precisar do Aptoide. O link dele vai estar aqui embaixo, tá? Se vocês não conseguirem acessar o link, vocês vai no Google e pesquisa download do Aptoide. Pronto. Enfim, o link do Aptoide vai estar na descrição do vídeo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Aptoide. Quando o Aptoide você já tiver abaixado, que é esse aqui, que não tem na Play Store, tá só tem no Google, essas coisas, vocês vão entrar nele. Aí, gente, tá assim. Aí vocês vão vir aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Vocês vão vir aqui em pesquisar. Deixa eu trocar a cor desse bagulho. Vocês vão vir aí em pesquisar. Vou pesquisar X... Meu Deus, eu tô com medo de pesquisar um negócio e apareceu outro, tá? Mas enfim, X-Widget Pro. Desse jeito, tá, gente? Escreve assim, tem que ser o Pro, tá? Na Play Store tem o X-Widget Pro, só que sem ser Pro, tá? Ele é normal. Mas pra funcionar tem que ser o Pro, então precisa ter que baixar pelo Aptoide. Porque pra quem não sabe, o Aptoide é um aplicativo onde instala aplicativos que são pagos. Então se você quiser baixar algum jogo pago da Play Store, gente, vocês podem baixar ele gratuitamente pelo Aptoide. Patrocinando aqui, hein? Enfim, aí quando vocês pesquisar, vai aparecer esses aplicativos ou outros. E aí vai estar aqui, olha. Gente, ó, esse aqui é o normal e esse aqui é o Pro, tá? O normal não vai funcionar, tá? Porque tem que ser o Pro. Aí vocês vão apertar aqui, olha, no X-Widget Pro. Apertou? Aí vai estar assim, aí vocês vão apertar em instalar. Vai aparecer anúncio, que é super chato, mas enfim. Quando eu baixar aqui, eu volto com vocês. Gente, como eu já tinha instalado ele uma vez, só que eu desinstalei pra fazer esse vídeo, então, né, é só apertar aqui que aparece isso, tá? Mas pra vocês vão ter que apertar em instalar. Aí vai fazer mó rolê lá, enfim. Então, tá instalando aqui. Quando instalando, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Pronto, gente, já baixou. Agora é só apertar em abrir. Aí, gente, abriu, vai aparecer talvez essa mensagem pra vocês. Vocês apertam aqui em Go to Set Permission. Nossa senhora, gente, meu inglês tá como? Se bem que nem curso de inglês eu faço. Pronto, gente, depois que vocês tiver permitido tudo, já permiti, tá? Aí vocês vão entrar aqui no aplicativo, olha. Enfim, se vocês não permitirem, não vai funcionar. Aí, aqui vocês vão vir nessa lupinha. Aí vão precisar do relógio que vocês querem, tá? Por exemplo, muita gente que tem Samsung quer o relógio da Motorola. Eu, por exemplo, acho desnecessário, porque eu já tive um só da Motorola, né? E já enjoei. Aí, se você é aqui nessas pessoas que quer ter o relógio da Motorola, vocês vão pesquisar Moto ou Motorola. Mas Moto é mais prático. Aí vai aparecer todos os relógios. Opa, que isso? Como assim? Tá. Aí vai aparecer todos os relógios da Motorola, ok? Todos mesmo. Vai aparecer esse. Aí vocês vão escolher qual que vocês querem, tá? Qual que vocês querem. Vamos supor, eu tenho esses aqui, olha, que eu já tinha baixado. Mas vamos supor que eu quero abaixar esse aqui, olha, Moto Z Clock. Esse aqui. Aqui vocês vão apertar em cima. Eu vou apertar aqui em Download Widget, aqui embaixo. E pronto, vai aparecer essa mensagem, vocês vão arrastar aqui pro lado e o relógio já vai estar aqui na pasta local, tá? Do próprio aplicativo. Já vai estar aqui. Aí, gente, também tem o relógio do iPhone, tá? Se vocês quiserem ter o relógio do iPhone, é só vocês virem nesse aplicativo e pesquisar assim, olha. iOS Clock Style. Tá vendo? Olha, se eu só pesquisar iOS que já aparece. E, gente, ele é igualzinho, olha, né, do iPhone. Tá, mas eu não quero nenhum. Eu vou estar baixando aqui um da LG. Deixa eu ver se tem. Porque eu tinha no meu celular aqui, olha. Que eu acho esse aqui, esse aqui é uma bonitinho. Que eu queria ele, então eu vou apertar aqui em baixar. Que eu já tô abaixando um que eu nem tinha. Aí vou arrastar aqui pro lado, esperar um pouquinho. Vai dar uma bugadinha bem simples, ó. Cadê? Buga, meu Deus. Buga. Não bugou, mas calma aí. Buga. Aí bugou. Aqui, gente, olha. Esse aqui. Agora eu tô passando pra vocês como aplico. Tô aqui na tela. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui.
porque eu vou continuar usando ele. Aí vocês vão pressionar a tela de vocês, vão vir aqui, olha, e o widgets, tá? Todo só tem, tá? Então não adianta falar, ai, não funciona porque eu não tenho. Tem sim. Aí vocês vão vocês vão correr lá pro último, que o X-Widget pra ficar no último. Aí vocês vão apertar em cima, né, que vai ter vários. Aí você pode escolher qualquer um, tá? É porque esses aqui são o tamanho, então vocês vão escolher o tamanho de vocês. Eu vou pegar esse aqui, ó. Cadê o 2x2? Eu vou pegar esse aqui, ó, 2x2. Aí vocês vão pressionar em cima e coloca na tela de vocês. Aí eu vou colocar aqui o relógio que eu quero. Vai estar aqui, vai aparecer os relógios de vocês. Vocês vão escolher o que você abaixou. Eu vou colocar esse aqui, né? Foi o que eu queria. Vamos ver se fica bom, né? Ah, ficou bom. Aí aqui, gente, eu só escolhe o tamanho e pronto. Fica super bacana, né? Tá? E a hora, às vezes buga, gente. Só que é só vocês tirarem e colocar de novo que desbuga, ok? Mas eu não vou estar usando isso aqui não, que eu não gostei não. Tinha gostado, mas agora não gostei mais. Então, gente, o vídeo é esse. Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal. Deixa os créditos se vocês forem fazer esse vídeo, tá? Se vocês não tiverem visto aqui no meu canal, vocês deixem os créditos. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.